Olá pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos estar dando continuidade a esse assunto tão maravilhoso, que é a graça de Deus. Hoje nós vamos estar falando a respeito da alegria proveniente da graça. Amém? Então abre teu coração, recebe tudo aquilo que Deus tem reservado para a tua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos e nós temos conhecido, Pai, a nossa condição de filho. Nós sabemos, Pai amado, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós sabemos, Pai amado, que aonde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Obrigado porque a liberdade foi estabelecida em nossas vidas, ou pelo menos o direito de vivermos livres, no momento em que nós nascemos de novo, no momento em que o Teu Espírito passou a habitar em nós, de forma permanente. Obrigado, Pai, porque nós somos a Tua habitação. Esta foi uma escolha sua, Pai. Isso é uma obra da graça de Deus. O Senhor decidiu habitar em mim, que sou um homem falho, Pai, que estou sendo construído a cada dia, avançando, Pai amado, nesta caminhada de crescimento espiritual. Mas mesmo assim o Senhor nos amou, e o Senhor decidiu que o Senhor habitaria de forma permanente em nossas vidas, nos dando acesso assim, Pai amado, a uma gama de possibilidades, Pai. Aleluia. Obrigado porque nós podemos acessar o sobrenatural. Obrigado porque nós podemos viver, Pai amado, de forma natural, sobrenatural, porque nós somos sobrenaturais, porque nós somos filhos de um Deus sobrenatural, nós somos filhos de um Deus e de um Pai que habita em nós, de forma permanente, e que diz que as impossibilidades humanas são possibilidades divinas, que nos diz que o impossível para os homens é possível para Ele, e é possível para aquele que crê. Senhor, nós só temos que entrar no estado daquele que crê. Nós só temos que crer. Nós só temos que crer, Pai. A nossa responsabilidade é acreditar, é confiar, é dar mais crédito à Tua palavra do que às circunstâncias, do que às situações que têm se levantado contra a nossa vida. O diabo muitas vezes se levanta contra as nossas vidas e diz: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas o Senhor lhe brada como um leão, e o leão está rugindo em nossos corações, e Ele diz: tem jeito, tem jeito. Porque o impossível dos homens, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, para aquele que crê. A impossibilidade humana é possibilidade divina. Na fraqueza do homem, o poder de Deus é aperfeiçoado. Na incapacidade do homem produzir resultados, Deus se mostra forte, Deus se revela poderoso, Deus sustenta, Deus equipa, Deus fortalece.
Quem te disse que acabou? Shei saká. Quem te disse que não tem mais jeito? Rechababaya canaraia. Tchau shekanará. Porque o ponto final na tua vida, quem coloca sou eu. Shebayas tocou. Rechabaya canará babaia sou. Checa. Porque tens atentado para aquilo que o diabo está falando? Porque não inclina os teus ouvidos para a minha palavra. Fica com a minha palavra. Medita na minha palavra. Pratica a minha palavra. E o teu progresso a todos será manifesto. Você não é aquilo que as pessoas têm falado de você. Você não é aquilo que o diabo tem insinuado, aquilo que o diabo tem tentado te convencer. Você é aquilo que a minha palavra diz a teu respeito. Você é aquilo que eu projetei para você ser. Você não tem visto ainda. Os teus olhos estão embaçados. A tua visão está turva. Você não tem visto aquilo que você é, mas eu vejo. Rabayasto com nerebricasto. Eu te criei. Checanayasto com bababá. Cheio. E eu não te desisto de você. Eu não desisto de você. Checanaraia sou cabasto. Necasta canerebricasto coxa. Oh, aleluia. Che está canarabaiá. Persevera e verás. Persevera e provarás. Não desiste. Checanaia sou. Não deixe que palavras de incredulidade, palavras contrárias à minha palavra, venham sair pelos teus lábios. Não vês tu que você mesmo tem sabotado o teu caminho? Você mesmo tem sabotado a tua caminhada. Da mesma forma que quando você abre a boca e libera a minha palavra através dos teus lábios, os meus ministros, Shemayasta, assim diz o Senhor, que são os meus anjos, eles começam a te servir. Porque eles são valorosos em poder e eles obedecem a minha palavra. Eles são enviados para te servir. Eles estão a serviço daqueles que eu te der a salvação. Mas você tem que falar a minha palavra. Você tem que liberar a minha palavra. É por isso que eu disse que a minha palavra ela deve habitar ricamente em você. Abre a boca e começa a falar. Abre a boca e começa a liberar a minha palavra. E os anjos te servirão. E os anjos militarão. E os anjos agirão a teu favor. Show. Tu tens perguntado por que tanta derrota? Por que tanto sofrimento? É porque você tem proclamado a morte. Você tem falado morte. Você não entende que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu não te deixei. Eu não te abandonei. Eu não virei as costas para ti. Mas a tua incredulidade é um muro. Eu não posso te abençoar. Porque o que move o meu braço é a fé. O que move o meu braço é a fé. O que move o meu braço é a fé. Você não lembra que o meu filho não pôde fazer muitos sinais ali em Nazaré? Porque as pessoas elas simplesmente viam ele como Jesus, filho de Maria e José, filho do carpinteiro José.
ele havia crescido no meio deles, e a Bíblia fala, a minha palavra diz, que ele não pode, não é que ele não quis, ele não pôde fazer ali muitos sinais, senão curar alguns poucos enfermos, através da imposição de mãos. Rebaiasto com narabababasto, rechabá. Da mesma forma que a minha palavra nos teus lábios é uma semente, que vai produzir uma colheita de vida na tua vida. Palavras de incredulidade, de morte, de maldição, são sementes que vão produzir uma colheita danosa na tua vida. Da mesma forma que a minha palavra, através dos teus lábios, põe em ação os meus anjos, palavras de morte através dos teus lábios, põe o reino das trevas, os demônios, chamasto contorobrocosto, contra a tua vida. Shei raiassou maiaste quenerebricasto. O que tem saído dos teus lábios, o que você tem falado, necasto, o que você tem pensado, chamasto conterebricasta, cheista cantorobrocosto, chebaiasto contorobrocosto. Palavras erradas vão produzir pensamentos errados, chebaiasto, que vão produzir ações erradas, que vão produzir morte, destruição, caos. Chesta canarababás. Nei, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. O que você tem falado a respeito daqueles que estão ao teu redor, o que você tem falado a respeito dos teus negócios, o que você tem falado a respeito da tua vida, o que você tem falado a respeito de pessoas. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia. Amém, queridos. O Senhor é bom. Você pode concordar comigo que Deus é bom demais. Diga assim: em todo tempo. Aleluia. Em que tempo Deus é bom, irmãos? Em todo tempo. Independente de circunstâncias, situações que se levantem contra nós, Ele é fiel. Ele tem sido fiel. Ele tem sustentado as nossas vidas de forma sobrenatural. Meu querido, é muito bom viver na presença de Deus. Amém? É muito bom viver para o Senhor. É uma vida emocionante servir a Deus em todo o tempo. Amém? Ele sempre quer nos levar ao espetacular, ao extraordinário, ao sobrenatural, coisas grandiosas, coisas poderosas. Ele tem reservado para as nossas vidas. E de fato nós não vamos conseguir servi-lo na nossa própria força, na força do nosso braço. Eu comecei a falar no nosso culto passado um pouco a respeito da graça de Deus, que é algo que eu tenho meditado com constância, a respeito da graça. O que é a graça de Deus? Irmãos, eu enxergo a graça como
a manifestação pura do genuíno amor, o amor do tipo de Deus, que independente daquilo que eu fiz, independente daquilo que eu sou, Ele decidiu no coração me alcançar e te alcançar e nos trazer para junto dEle. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados, nós andávamos em nossos próprios caminhos, em nossos próprios delitos. Amém? Mas Deus, Ele nos amou de forma extrema, de forma radical, de forma sobrenatural, e nos alcançou, cada um de nós. A graça é algo que está disponível a cada um de nós, a cada ser humano sobre a face da terra. Eu sei que nem todos vão tocar nesta graça, porque de fato ela não é acessada de forma automática pelo ser humano. Existem acessos à graça de Deus, e o acesso inicial à graça é a fé. Um dos acessos à graça de Deus é a fé. Eu tenho que crer naquele sacrifício, eu tenho que crer naquilo que Jesus fez no Calvário por mim, para que eu possa provar de forma irrestrita, porque a graça, ela nos disponibiliza coisas extraordinárias, coisas espetaculares, para que venhamos usufruir, viver e provar tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para cada um de nós. Aleluia. Muitas vezes nós vivemos na derrota, vivemos no fracasso, mesmo sendo cristãos, porque nós não compreendemos ainda aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Nós não conhecemos ainda o peso, o sacrifício, o valor que foi pago por cada um de nós, e o que está envolvido no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Muitas vezes nós vivemos uma religião cega, sem experiências reais com um Deus vivo. E Deus, Ele não me chamou, Ele não te chamou, meu querido, para viver religião. O Senhor, Ele nos chamou para viver a sua vida e manifestar esta vida através de nós, e viver debaixo desta dispensação, acessando esta graça pela fé, ou estar na presença dEle, na presença de Deus, é provar o extraordinário, o sobrenatural, e viver dentro do sobrenatural de Deus. Queridos, não vai existir mais limites para aquilo que eu e você podemos fazer, quando nós de fato, com entendimento, acessamos esta realidade que nos é trazida pela graça. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1. 2 Coríntios 8, 1. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Aí no verso 2 ele diz: porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala a respeito desses irmãos. Paulo aqui ele está falando a respeito dos irmãos da Macedônia. E Paulo, ele falando a respeito desses irmãos, ele diz assim: olha, eu observo a vida desses irmãos e eu tenho visto algo real, palpável, tangível na vida deles. Eu tenho visto que de fato eles têm acessado a graça de Deus. A graça de Deus é algo notório na vida deles, é algo manifesto na vida deles, através deles. E eu acho interessante que Paulo, ele falando a respeito desses irmãos, ele diz o seguinte:
Porque no meio de muita prova, de tribulação, esses irmãos, eles manifestaram o que, irmãos? Abundância de alegria. Olha só, aqui nós podemos ver o efeito da graça na vida de um homem. Quando o homem de fato ele acessa essa graça, ele começa a viver esta realidade que foi planejada por Deus, para que eu e você de fato venha viver e usufruir. Essa pessoa ela começa a fazer coisas que são contrárias à realidade ou às circunstâncias ou às situações. A Bíblia, falando especificamente desses irmãos, diz que eles estavam em meio a uma grande prova de tribulação. Mas, amados, em vez desses irmãos eles manifestarem em meio a esta perseguição, e você pode ver essa realidade lá em Atos, no capítulo 17, que foi quando Paulo e Silas eles chegaram na Macedônia, e eles levaram o evangelho de Cristo para aquela região. E a Bíblia fala que Paulo ele começou a ensinar a palavra junto com Silas. E uma grande multidão começou a aderir. Uma grande multidão começou a se converter. Tanto de judeus como de gregos. E a Bíblia fala que os fariseus, movidos por inveja, porque eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo ali na Macedônia, eles levantaram uma grande perseguição contra os discípulos. E de fato a Bíblia fala que eles convocaram alguns dentre a malandragem. A Bíblia usa esse termo, depois você pode ver lá no capítulo 17 de Atos, para tumultuar, para fazer acusações falsas contra os discípulos de Jesus. E eles disseram: olha, aqueles que têm transtornado o mundo, eles chegaram até nós. Aqueles que têm transtornado o mundo, eles chegaram até nós. E foi nesse ambiente, em meio a essa situação, que esses irmãos, eles receberam a palavra. E você acha que a situação melhorou, irmãos? Diga não, ela só piorou. A palavra já foi semeada em meio à confusão. A palavra já foi semeada em meio a muita perseguição. Mas Paulo, ele louvando esses irmãos, ele disse assim: olha, eu olho para a vida de vocês e eu tenho observado algo. Sabe o que eu tenho visto na vida de vocês? É algo notório, a graça. Eu tenho visto a graça de Deus sendo manifestada através de vocês. Eu tenho visto a graça na vida de vocês. Porque vocês, em meio a grande prova de tribulação, quando vocês receberam a palavra, em vez de vocês manifestarem murmuração, insatisfação, em vez de vocês se escandalizarem, em vez de vocês voltarem as costas para Cristo, deixarem Jesus, se escandalizarem e deixarem Jesus, vocês manifestaram abundância de alegria. Queridos, eles decidiram, porque eles estavam provando de algo profundo e sobrenatural, viver o espetacular de Deus para as suas vidas. Eles decidiram de fato acessar a graça e fluir nessa graça e manifestar essa graça. Agora me diz uma coisa: isso é algo que está disponível apenas para os cristãos da Macedônia? Não. O Deus que alcançou os cristãos da Macedônia é o mesmo Deus que alcançou a minha vida e a tua vida. O Deus que disponibilizou essa graça. E esses irmãos, em meio a um ambiente hostil de perseguição e de tribulação, eles conseguiam viver a alegria de Deus. Eles conseguiam manifestar a alegria de Deus. Meu querido, você tem que provar a alegria. A alegria é algo que está disponível a todos nós como cristãos. Um momento como esse era para mim estar pregando e vocês rindo, e vocês gargalhando. Mas assim, muitas vezes as pessoas elas olham, né? Elas começam a observar essas igrejas, que as pessoas elas começam a rir e dar gargalhada, e elas começam a perseguir, elas acham estranho. Mas eu não sei porque que as pessoas acham isso estranho, porque a alegria é algo que vem de Deus. Estranho seria os irmãos saírem da igreja, chegar no estacionamento, dar um tiro na cabeça e se matar.
Aí seria estranho, mas rir, fluir em alegria, isso não é estranho. Porque a alegria do Senhor é a minha força e a tua força. Se o diabo ele consegue roubar a tua alegria, ele anula o teu serviço, ele anula a tua força. Porque a Bíblia fala no Salmo 100 que eu e você nós temos que servir ao Senhor com alegria. Sem alegria não há serviço. Sem alegria não existe força. Sem alegria não há capacitação. Não há poder. O diabo ele sabe disso, ele tenta roubar a minha alegria, a tua alegria. Mas irmãos, esses irmãos, eles não se deixaram intimidar em meio às circunstâncias e às tribulações. Sabe por que eles se alegraram? Porque a fonte deles não era aquilo que eles estavam vendo, não era aquilo que eles estavam sentindo, não era aquilo que eles estavam provando. A fonte deles vinha do céu, a fonte deles vinha do Senhor. Eles sabiam que o provedor deles era o Senhor, aquele que ia proteger eles em meio à perseguição era o Senhor, aquele que ia guardar eles era o Senhor, aquele que ia suprir eles era o Senhor. E quando nós falamos dessa alegria, nós não estamos falando da alegria humana natural. Nós estamos falando de algo que já existe dentro de nós, de cada um de nós cristãos. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor. E a primeira faceta desse amor, qual é? Ou a primeira manifestação, ou a faceta desse amor que ele se manifesta, é a alegria. A Bíblia não fala dos frutos, a Bíblia fala do fruto. O fruto é o amor, mas o amor ele se manifesta através de alegria, na forma de alegria. A Bíblia fala, o fruto do Espírito é amor. Aí diz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você sabia que no grego não existe pontuação, não existe ponto de exclamação, não existe vírgula, não existe ponto. Quando Deus ele quer enfatizar algo, ele repete. Ele faz a repetição. Quando você vê frases repetidas na Bíblia, querido, repetidas na Bíblia, atente para aquilo que está sendo dito. Porque Deus ele está enfatizando, ele está chamando a tua atenção, a minha atenção. E nós vemos isso, Paulo ele escrevendo aos Filipenses no capítulo 4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Porque perto está o Senhor. Paulo ele diz assim, olha, se alegre. Presta atenção, eu estou falando para você se alegrar mesmo. Sabe por que você tem que se alegrar? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Você não está servindo um Deus distante. Ele está perto. Ele está dentro de você. Ele habita de forma permanente em você. Você é a morada dele. Por que você pode se alegrar? Porque ele está em mim. Por que eu posso viver a alegria? Porque pela graça eu fui alcançado, eu sou filho. O potencial do céu está dentro de mim. Eu posso fazer coisas extraordinárias. Eu posso fazer coisas sobrenaturais. Não para minha glória, você não faz isso para a sua glória. É porque ele decidiu se mover em mim e em você e através de nós. Ele decidiu se mover através de mim e de você. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aí diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E o resultado disso é que a paz que excede todo o entendimento guardará o teu coração e a tua mente. Aí logo depois disso ele diz assim, olha, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a tua mente.
Queridos, por que nós não vivemos a alegria muitas vezes? É porque nós não temos cuidado da nossa mente, nós não temos cuidado da nossa alma. O nosso espírito, ele foi recriado através do novo nascimento, mas a minha mente, ou a minha alma, ou a minha psique, ela tem que ser restaurada, ela tem que ser salva. É um processo. Eu tenho que substituir as coisas que estão aqui, que eu trouxe do mundo, toda aquela carga de trauma, de crenças limitadoras que tentam impedir que eu e você alcance os nossos objetivos em Deus. Essas coisas, elas têm que ser destruídas pela palavra. Nós temos que tirá-las e colocar a palavra. Nós temos que preencher o nosso HD com a palavra de Deus. A palavra deve não somente habitar no meu coração, mas a minha mente, ela tem que estar cheia da palavra também. Por que não acessamos a alegria? Porque muitas vezes nós nos sabotamos. Nós olhamos para o imediato, começamos a sentir o calor das circunstâncias, começamos a perceber aquilo que está ao nosso redor. Mas, amado, qual a informação que você tem por dentro? A verdade está dentro de você. A verdade não é aquilo que os teus olhos estão vendo. A verdade, ela está dentro de você. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Não é aquilo que estão falando de você. Não é aquilo que estão falando de você. Não é aquilo que estão tentando convencer que você é. O que é que Deus, ele tem falado a teu respeito? Qual a sentença de Deus a respeito de você? Podemos acessar a alegria? Sim. Por quê? Porque nós somos um produto da graça de Deus. Nós fomos alcançados por Ele. Nós temos acesso irrestrito à presença do Pai. Quando? Sempre, toda hora, todo momento. Meu amado, talvez nós não usufruamos dessa verdade, mas em todo tempo, em toda hora, em todo instante, eu e você, nós temos acesso ao Rei do Universo, ao Criador de todas as coisas. Ele está sempre pronto e disponível para me atender e te atender em nossas reivindicações. Nós só temos que usar o protocolo que Ele exige para a aproximação dEle, que está na palavra. Amém? Ele é fiel à sua palavra. Ele é totalmente... Você quer pegar Deus? Pegue Ele pela sua palavra. Porque se ele negar a palavra, ele vai estar se negando a si mesmo. Porque a palavra de Deus é uma extensão de Deus. Aquilo que ele falou passa a ser uma extensão dele mesmo. Se ele negar aquilo, ele está se negando a si mesmo. Ele tem que fazer. Então nós vemos esses irmãos da Macedônia, Paulo, ele falando que em meio à grande prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Mas, irmãos, não para por aí não. Paulo, ele continua e ele diz assim, ó: e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A Bíblia está falando de pessoas que eram pobres, mas elas eram generosas. Eram pobres, mas eram generosas. Sabe por que elas eram generosas? Porque elas não eram aquilo que elas estavam vivendo naqueles momentos. E elas entendiam isso. Você entendeu, querido? Por que eles eram generosos? Porque eles sabiam que eles não eram aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Eles não eram aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E a generosidade é um dos pilares, um dos princípios da prosperidade bíblica em nossas vidas. A Bíblia fala lá em Provérbios, diz que aquele que retém mais do que é justo, aquilo que ele reteve, se transformará em pura perda na sua vida. Mas a alma generosa, essa o quê? Prosperará. Essa é uma sentença.
Esse é um princípio. O Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor do universo, o meu pai e o teu pai, ele está dizendo o seguinte: a alma generosa, certamente. Ele está dizendo o seguinte: olha, com certeza, aquele que é generoso, ele vai prosperar. Não tem como ele não prosperar. Se ele é generoso, ele vai prosperar. E a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Grande riqueza da sua generosidade. Mas olha só, no verso 3 ele diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles se mostraram o que, irmãos? Voluntários. Paulo aqui ele está falando no contexto, com pano de fundo agora para você entender. Paulo estava levantando uma coleta ou uma oferta para os irmãos que estavam em dificuldade na Judéia, em Jerusalém. Amém? E esses irmãos, eles até constrangeram Paulo, porque a Bíblia fala que em meio à grande prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E a Bíblia fala que eles, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles se mostraram o quê? Voluntários. E o verso 4, olha só que coisa tremenda, querido. Ele diz assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Na verdade, esses irmãos, eles imploraram a Paulo para dar. Você está entendendo isso? Sim ou não? Eles se ofereceram de forma voluntária, inclusive as suas próprias vidas. Eles ofereceram seus bens, aquilo que eles tinham, e na verdade eles foram mais além. Eles imploraram a Paulo para dar. Eles imploraram. É como se Paulo dissesse: olha, esse povo é muito pobre, eu acho que eu não vou nem levantar uma oferta no meio deles não. Estou parafraseando aqui, né? Mas a Bíblia fala que eles imploraram a Paulo para serem participantes da assistência aos santos. E Paulo diz: olha, eu vejo a graça na tua vida. A graça tem sido real na vida desses irmãos. Verso 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui eles cumprindo, quais são os dois principais mandamentos da lei? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus ensinou? Sim ou não? Amém? Ele está dizendo que esses irmãos, eles se deram. Eles ofereceram tudo o que eles tinham. Eles ofereceram as suas próprias vidas. Eles se deram, se doaram a Paulo. Eles se doaram ao Senhor. Meu amado, isso é o efeito da graça na vida de um homem. Isso é graça manifesta, fluindo através da vida do homem. A graça é notória. A graça é uma realidade na vida de vocês. Ele diz: a graça vai me levar e vai te levar a viver o extraordinário e o sobrenatural, querido. Depois nós vemos o próprio Paulo falando desses próprios irmãos aqui da Macedônia. Abra lá em 1 Tessalonicenses, olha só o que é que Paulo fala a respeito deles. Tessalônica, a cidade grega Tessalônica, de Tessalônica, era a capital da Macedônia. Amém? Os cristãos de Tessalônica eram os cristãos da Macedônia. Eles faziam parte da Macedônia. Na verdade, Tessalônica era a capital da Macedônia, da região Macedônia. Como Corinto era a capital da região chamada Caia. E aqui ele está falando aos coríntios, né? Ele estava dando o exemplo dos irmãos da Macedônia aos coríntios. Mas aqui ele fala diretamente aos macedônios. Nessa carta que ele escreve a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 2. Ele diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo estava constantemente orando, incessantemente por esses irmãos. Amém? Eram filhos. É uma das igrejas que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Amém? No caso, foi fundada por Paulo e Silas. Lá no capítulo 17 de Atos, como eu falei para vocês, está lá a história de como o evangelho chegou na região da Macedônia. Aí ele diz assim, verso 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha só, irmãos, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte, aqui no verso 4, eu olho para vocês, e pelos frutos que eu vejo da vida de vocês, eu entendo que de fato vocês são eleitos. Vocês têm frutos de cristãos eleitos, ou seja, de pessoas que tiveram uma experiência real com Cristo, que nasceram de novo. Amém? Eu vejo esses frutos. Que frutos são esses? Paulo ele começa falando no verso 3, que aqueles irmãos, ele reconhecia e ele via a operosidade da sua fé, a abnegação do seu amor e a firmeza da sua esperança. Sabe o que é que nós estamos falando aqui, queridos? Nós estamos falando de um evangelho prático. Nós estamos falando de cristãos que viviam a palavra. Eles viviam a palavra. Eles tinham uma fé operante. Eles renunciavam a coisas. Eles entendiam que o amor de Deus ia conduzi-los a abrir mão de coisas, a abnegar, renunciar. Você sabia que eu e você, nós temos que renunciar a coisas para servirmos ao Senhor de forma livre? Coisas vão ter que ser arrancadas da nossa vida, e essas coisas elas vão produzir sofrimento na minha vida e na tua vida, vão produzir sofrimento na minha carne e na tua carne. 1 Pedro capítulo 4, dando o exemplo de Jesus, diz assim: aquele que sofreu na carne deixou ou abandonou o pecado, deixou o pecado. A Bíblia diz, Jesus, falando de Jesus no seu ministério sobre a terra, diz que ele foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança e a tua semelhança. Ele foi tentado como eu e você somos tentados. Ele resistiu, e à medida que ele resistia àquela tentação, aquilo produzia sofrimento na sua carne. Ele tinha que se esforçar. A graça, ela é fortalecedora. A graça, eu tenho entendido, querido, que ela é multidimensional e multifacetada. A Bíblia fala das muitas formas da manifestação da graça de Deus. E nós vemos nas Escrituras que a graça, através da graça nós fomos salvos. Amém? Que a graça, ela nos santifica. A graça, ela nos fortalece. Amém? A graça ela é compartilhadora, a graça ela é servidora, a graça ela é sofredora. E são os efeitos da graça de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Os efeitos da graça de Deus na minha vida e na tua vida. E aqui a Bíblia fala que Paulo diz assim: olha, vocês, de fato, eu tenho entendido que vocês fazem parte dos eleitos. Sabe por quê? Porque eu tenho visto os frutos de vocês. Vocês têm uma fé operante. Vocês têm renunciado, abrido mão de coisas por causa do amor de Deus. Vocês estão firmados na esperança. E quando Paulo está falando aqui, ele não está falando da esperança deste mundo. Ele está falando daquela esperança que é produzida na vida do cristão pela palavra, pela fé. Nós vemos um exemplo disso lá em Romanos no capítulo 4, falando de Abraão. A Bíblia diz que Abraão ele esperou contra a esperança para vir a ser pai. A Bíblia fala de dois tipos de esperança. A Bíblia diz da esperança do mundo, e a esperança do mundo, das circunstâncias, trazia uma mensagem para Abraão. Diz assim: olha, tu é um velho de 100 anos,
a tua esposa é uma velha de quase 100 anos, ela é estéril, ela está na menopausa, já cessou o costume das mulheres nela, então não tem como, a Bíblia fala, falando de Abraão, diz assim, mesmo levando em conta o seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando a Bíblia fala que Abraão, mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, o que é que você entende? Está falando de impotência, irmão. Uma palavra bem clara aqui para você entender. Está falando que Abraão ele era um homem impotente, sexualmente falando. Sara, a sua esposa, era uma velhinha de quase 100 anos, que estava na menopausa e que era estéril. Então quando toda a possibilidade humana se esgotou, Deus agiu. Quando o homem não podia fazer nada, Deus agiu. Mas sabe por que Deus agiu? Porque a Bíblia fala que Abraão ele esperou contra a esperança. Está falando de dois tipos de esperança. Uma dizia para Abraão, não tem como você ser pai. Você é impotente, você é um velhinho de 100 anos, não tem como você ser pai. Mas a Bíblia fala que existiu outra esperança no coração de Abraão. E a outra esperança era proveniente da fé, que Deus havia falado para Abraão, olha, de ti virá uma multidão, muitas nações, muitos reis, muitos príncipes virão de ti. Por isso que a Bíblia fala que Abraão esperou contra a esperança, e é esse tipo de esperança que está falando aqui em Tessalonicenses, que eles estavam firmados na sua esperança. Que esperança é essa? A esperança que é produzida pela palavra em nossas vidas. Então a Bíblia fala que Paulo diz, ele olha para aqueles irmãos da Macedônia, ele diz assim, olha, vocês de fato são eleitos, vocês de fato são nascidos de novo, vocês de fato são filhos de Deus, eu tenho visto isso através dos frutos de vocês. Aí ele continua, eu vou acelerar, queridos, porque ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente o que, irmãos? Em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eles não receberam um evangelho morto, mas um evangelho vivo, poderoso. Aí olha só o verso 6, com efeito vos tornastes o quê? Imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita o quê? Tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha só, ele repete a mesma sentença que ele havia falado a respeito deles, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, dizendo, olha, vocês receberam no meio de muita tribulação a palavra, mas com a alegria do Espírito Santo. Vocês manifestavam alegria. Aí ele continua e ele diz assim, de sorte que vos tornastes o quê? O modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Olha só, a Bíblia está dizendo que esses irmãos, eles eram o quê? Cristãos modelos. Eles eram modelo. Eles eram um modelo de cristianismo. Eles estavam vivendo a vida cristã. Mas não para por aí não, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade, olha só, de acrescentar coisa alguma. Você entendeu o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tive com vocês, eu soube a respeito da vida de vocês, através daqueles que eu enviei a vocês, e eu me alegro muito, sabe por quê? Porque vocês têm vivido de fato um evangelho autêntico, vocês têm sido um modelo, e a vida de vocês está impactando a região de vocês. A vida de vocês está impactando a Macedônia, mas não está impactando somente a Macedônia, está impactando também a Acaia, outra região, mas não está impactando somente a Acaia e a Macedônia, está se espalhando por todo o mundo. A fé de vocês está se espalhando. E vocês têm vivido um evangelho tal que, de maneira que eu analisei a vida de vocês e não foi necessário acrescentar mais nada. Não foi necessário acrescentar mais nada. O que é isso, queridos? É graça. É o poder da graça.
é o fluir da graça na vida dos cristãos. Lá no capítulo 2, verso 11, diz assim, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses: e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aí olha só, verso 13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Por que a palavra estava operando de forma eficaz na vida deles? Porque eles estavam crendo. Eles estavam crendo na palavra. Irmãos, quando eles recebiam aquela palavra, eles sabiam que não era palavra de homens, não era palavra de Paulo. Eles sabiam que eles estavam recebendo a palavra de Deus, e eles praticavam aquela palavra, e o resultado da prática daquela palavra era o quê? Era a palavra funcionar de forma eficaz na vida deles. Aí nós começamos a entender por que eles eram cristãos modelos, porque eles eram praticantes da palavra. Eles praticavam aquilo que eles aprendiam a respeito de Paulo, a respeito, através da vida de Paulo, no que diz respeito ao Evangelho, a palavra do Senhor. Mas não é porque eles eram modelos, queridos, ou cristãos modelos, que eles iam parar e ficar estagnados. Nós vemos mais na frente, no capítulo 4, e agora eu vou encerrar. Paulo ele dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, ele diz assim: vocês têm recebido como vocês devem viver a vida cristã. Resumindo, e na segunda parte do versículo ele diz assim: e efetivamente estáis fazendo. Ele diz assim: vocês têm recebido, através da palavra, como vocês devem viver a vida cristã, e vocês têm praticado isso. Paulo está louvando eles aqui, mas ele não para, ele diz assim, vocês têm vivido isso, vocês têm praticado isso. Mas Paulo ele continua e diz assim: continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, isso toca profundamente o meu coração. Paulo ele está falando para cristãos que ele considerou cristãos modelo. Paulo ele estava falando para cristãos que estavam vivendo a palavra, praticando a palavra. Paulo ele estava falando para cristãos que, através da sua vida, Cristo ele estava sendo revelado, e ele estava impactando regiões inteiras, como a região da Macedônia, a região da Acaia, e de todo o mundo conhecido naquela época. Mas mesmo para esses cristãos, Paulo diz assim: olha, não é suficiente. Vocês têm que continuar progredindo. Vocês têm que continuar avançando. Vocês não podem parar. Vocês não podem se conformar. Vocês têm que continuar progredindo na vida cristã. Sim ou não? É isso que Paulo está falando? Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Olha só, aqui fala e apresenta Deus como vingador, aquele que pode resistir ou vir contra aqueles que praticam essas coisas. E o interessante é que ele está dando uma instrução aos cristãos. Sim ou não? Vou repetir novamente os 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, contra todas estas coisas,
como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para quê, irmãos? Para a impureza, e sim para a santificação. Desarte. Quem rejeita estas coisas ou essas instruções, não está rejeitando a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então ele diz: quem rejeita essas coisas, não está rejeitando a homem, mas está resistindo ao próprio Deus. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: olha, o Espírito, ele me foi dado, ele te foi dado. E o Espírito, ele me capacita, ele te capacita para vivermos a vida, ou o estilo de vida que Deus planejou para cada um de nós. Irmãos, todo homem será indesculpável diante de Deus. Sabe por quê? Todo cristão será indesculpável diante de Deus. Eu e você, nós não vamos poder nos desculpar diante do Senhor, nos justificar diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus, aquele que me fortalece e me dá toda a suficiência necessária para que eu viva a vida cristã, ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Não existe desculpa para o pecado na minha vida e na tua vida. Não existe. A Bíblia fala que eu e você, nós temos que lançar mão dessas coisas. A Bíblia fala que eu e você, nós temos que continuar progredindo. Fomos salvos. Queridos, a salvação é o passo inicial no que diz respeito ao reino. Nós temos que avançar, nós temos que progredir, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver espiritualmente falando, cada um de nós. Amém? E a graça de Deus, que vai me equipar e te equipar, isso é um resultado da graça de Deus que me alcançou e que te alcançou. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra foi algo sobrenatural. Veio diretamente do coração do Pai aos nossos corações. Querido, aproveita o que você aprendeu, o que você ouviu no dia de hoje. Torna-se praticante dessas verdades para que você venha estar vivendo aquilo que Deus sonhou para você viver. Então não deixa de nos visitar aqui no bairro do Guararapes, aqui na Avenida Miguel Dias, 1404, aqui na Comunidade Cristã Dunamis. Amém? Estamos aqui todos os domingos às 18h30, te esperando. Venha adorar conosco, venha engrandecer esse Deus tão maravilhoso, que é digno da nossa adoração. Deus te abençoe em nome de Jesus.